Dia. Graça e a paz, povo de Deus, paz do Senhor, paz de Cristo, Shalom, que você possa se sentir cumprimentado da melhor forma que lhe apraz. O texto para manar de hoje está em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu ouvi uma história uma vez a respeito de um homem chamado Hernán Cortés, um conquistador espanhol que ficou muito conhecido na sua época pelas suas bravuras, ousadia, conquistas. Era um conquistador de território. E um dia, ele deseja conquistar uma ilha para o seu navio um pouco distante e dá ordem aos seus homens que invadam aquela ilha, que lutem, destrua os habitantes de lá e tome posse daquele pedaço de terra. Mas os seus homens descobriram que os habitantes daquela ilha eram antropófagos. Antropófagos são pessoas que se alimentam de carne humanas, e eles temeram muito e eles desobedeceram às suas ordens. E Hernán então forçou os seus soldados a lutar naquela ilha e eles desobedeceram, não obedeceram às suas ordens. Então ele pegou alguns tonéis de pólvora e começou a esparramar pelo navio, ateou fogo no navio. Então aqueles homens, para não morrer queimados, pularam na água, nadaram até a praia e lutaram bravamente e conquistaram aquele território. Eu quero que você entenda nessa manhã duas coisas. A primeira, que Deus nunca permite aflição na vida dos seus filhos para destruí-los, mas para fortalecê-los e edificá-los. Segunda coisa que você nunca pode esquecer, que muitas conquistas que nós não alcançamos, e não alcançamos porque ficamos com medo, ficamos em pânico, temos medo de errar, temos medo de fracassar. Aí nós ficamos presos nos nossos navios, nas nossas acomodações, nas nossas tradições, no nosso passado e na nossa história de vida. E muitas vezes Deus, Ele permite que nós sofremos alguns prejuízos e muitas vezes não entendemos por que tanta luta e adversidade, vendavais, obstáculos e aflições que surgem no nosso caminho. O que Deus quer, na verdade, é nos forçar a pular na água, nadar até a praia e lutar bravamente e tomar posse da terra que Jesus Cristo já conquistou por nós na cruz do Calvário. O que Paulo está dizendo no seu texto é: eu não sou perfeito, mas eu não fico pensando no meu passado. Eu não sou perfeito, mas eu não fico parado pensando nas minhas falhas do passado, nos meus erros do passado. Eu também não deixo que ele me impeça de prosseguir para o alvo. Ele tinha um alvo para alcançar, e o seu passado não impedia ele de vencer, de prosperar, de crescer, de permanecer. O que tem na sua vida que te faz parar? O que aconteceu que te fez desistir? Que te fez engavetar os seus sonhos e os seus projetos? O seu passado? Os seus erros? Os seus pecados do passado? Os seus fracassos? As suas mágoas? Ou o ódio que você deixou crescer dentro do seu peito? Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 1, 3 e 5. Bendito Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestes em Cristo, como também nos elegeu, em algumas traduções,
nos gerou nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou como filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você, lembre-se disso. Antes de sua mãe e seu pai sonhar com você no ventre, Deus já sonhava com você quando te gerou nele, antes da fundação do mundo. Pastor, que só está falando? Eu fui rejeitado no ventre da minha mãe, pelo meu pai e pela minha mãe. Desde o ventre eu fui rejeitado. Deus te desejou antes da fundação do mundo. Deus já sonhava com você. Você sabia que os cemitérios estão sepultados sonhos não realizados, projetos nunca concretizados, os livros nunca escritos, o amor nunca vivido, o abraço nunca dado, o beijo nunca beijado? Sabe por quê, queridos? Porque alguém decidiu dar mais ouvidos ao ódio, ao rancor, à falta de perdão, do que para a palavra de Deus. Nós temos uma tendência a ouvir mais o maligno do que a palavra de Deus. Se existe um homem em toda a Bíblia Sagrada que tinha tudo para desistir, para nunca prosperar, para nunca seguir, para parar, para desistir dos sonhos, foi o apóstolo Paulo. Mas ele olhou para aquele que tem poder para perdoar, purificar, salvar e dar uma segunda chance. Por isso ele se tornou um dos homens mais extraordinários usados por Deus em toda a Bíblia Sagrada. Você sabia que nosso Deus é um Deus das segundas chances? Você sabia que todas as vezes que você acorda de manhã, que você abre os seus olhos e você respira e percebe que está com vida novamente, Deus está dizendo assim para você: filho, hoje eu estou te dando mais uma chance. Vê lá o que você vai fazer. Vê lá se você não vai cometer os mesmos erros que ontem. Pedro escreve um texto lindo, em 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19, ele diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptivas, como prata, como ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, sem mácula. Sabe? Vai aqui um conselho desse velho pastor. Tire seus sonhos da gaveta, bate a poeira deles e faça deles uma realidade. Queridos, nós fomos gerados em Deus, e quando Deus nos gerou, Ele colocou em nós um propósito. Nós só vamos partir dessa terra quando nós cumprirmos esse propósito estabelecido por Deus em nós. Deus não falha. Deus é perfeito. Você pode se surpreender com você mesmo, mas Deus nunca vai ser surpreendido por alguma coisa que você faça ou deixa de fazer. Não deixe os obstáculos tirar você do propósito de Deus. Não pare no bom, busque o melhor. E o melhor aqui chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não entre nessa paranoia, nesse pânico, nesse desespero, como eu estou vendo muitas pessoas, como se tudo fosse desabar em sua cabeça. Acalme o seu coração. Deus está no controle. Tudo vai dar certo no tempo dele, no momento dele. Você vai ouvir a voz dele dizendo assim, acautelai-vos, mas sabeis que eu sou Deus,
E a Bíblia diz que quando Deus age, ninguém pode impedir. Deus abençoe sua vida e de toda a sua família. Esse foi mais um Maná Diário com o pastor Charles da IPAMP, Igreja Batista Atalaia, Ministério da Palavra. Shalom.